Muito obrigada aí a Eliane, que abriu o link para a gente. A Letícia vai controlar aí a lista de presença. E Iracema vai fazer a mediação do chat, né, Iracema? Sim, farei, cara. E muito obrigada e seja muito bem-vinda a psicóloga Maria José Rocha Ferreira, que hoje vai tratar de um tema bastante relevante em todos os ambientes coletivos, né, comunicação assertiva no ambiente escolar, né. Eu acho que vai trazer uma contribuição bastante grande para todos nós, né. Sem muitas delongas, eu vou passar a palavra para você, Maria José. Tá sem som. Tá sem som, Eu fechei porque tô com uma tossinha. Bom dia a todos. Maria José. Obrigada pelo convite. Realmente é sempre bom, né, poder compartilhar. E quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, é a intenção, né, da gente. É que nosso mundo seja muito melhor, né? Nossas escolas, nossas famílias, enfim. A nossa casa, né, grande, que é o nosso planeta. Se todo mundo conseguir se comunicar, né, como é o tema de hoje, eu acho que todo mundo tem a ganhar, né? Então, muito obrigada por aceitar nosso convite, viu? Estamos assim, agraciados pela sua presença. Eu que agradeço mesmo pelo convite, viu? De verdade. Estou a 500 quilômetros de vocês, mas graças 600 quilômetros. Quantos? 600 quilômetros. Mais tem, gente. Mas que bom, né, que a gente tem a tecnologia para ajudar a gente a se aproximar, né? E que bom que nós temos aí a comunicação, né, tudo isso que a gente tem aí a nosso favor. Tá, agradeço, o tema, ele é bastante favorável mesmo, né? Quando a gente fala de comunicação assertiva, a gente abrange muita coisa, né? Eu falei para a Iracema, e a gente eu não sou professora, mas eu gosto muito, né, de dar palestra, então a gente tem uma forma de ir montando as coisas, né, do princípio, e eu sou muito detalhista, então eu me perdi um pouco, falei assim, não, eu preciso focar, porque como psicóloga a gente pensa assim, a comunicação, quando é que ela começa, né? Quando é que a gente começa a entrar num ciclo da aprendizagem da comunicação? E eu como psicóloga, eu vou antes da fecundação de cada ser humano, tá? E então, assim, é muito abrangente. Falei, não vou poder ir, né, desde o ventre, porque vai ter muita coisa para falar. Mas a gente vai ficar no que todos alcançam, né? Que a princípio é a família, né? Porque eu acredito que tenha pais aqui, não é isso? Deve ter pais. Nós temos os alunos, temos os professores que também são pais, que também têm família, na verdade, que tem aí alguém para poder conseguir se comunicar. Então, é muito abrangente, né? Então, vamos partir do princípio do que é essa comunicação, né? A comunicação por si só é onde eu falo, né? Tem um locutor e tem um ouvinte. É possível ter dois locutores falando ao mesmo tempo, né? É possível, mas aí já começa numa comunicação, né? Com muitas interferências. Então, sempre que há um locutor, precisa existir um ouvinte. E a gente já parte daí. Muitas vezes nós queremos só ser o locutor, né? Então, isso já é um pouco conflitante, tá? E aí depois a gente vai se focar, né, na comunicação assertiva. Aí no slide está bem explícito, né? O que é a comunicação assertiva? É a capacidade de expressar pensamentos, sentimentos, opiniões de maneira direta, facilmente compreensível, sem, no entanto, ser agressivo ou desrespeitoso. É também a capacidade de expressar os pensamentos, sentimentos, as opiniões, de forma que os outros entendam,
né, facilmente. Acho que eu repeti aqui, gente. Deixa eu ver. Acho que deu uma repetida aqui, mas tudo de maneira direta, mas, repito, respeitosa, né? Sem deixar de lado a emoção de quem escuta a gente, né? As emoções de quem escuta. Então, para nós podermos atingir, né, essa comunicação assertiva, a empatia, né? E não sei se todos sabem o que é empatia. A empatia é se colocar no lugar do outro, né? Então, na comunicação assertiva, nós precisamos levar em conta quem é essa pessoa que está conosco, quem é essa pessoa que está nos ouvindo, né? E falando de ambiente, como eu falei, né, não dá para excluir a casa, a família, né, que é o primeiro núcleo, como a Carla falou, nosso primeiro grupo coletivo. Então, vamos pensar assim, vamos repartir as responsabilidades, né? Então, toda a primeira comunicação do ser humano, ele começa ali com a mamãe, depois vai crescendo para o papai, depois vai crescendo para a família, a princípio. E como essa criança, ela vai ganhando espaço para se comunicar, para se expressar, e a gente sabe que a criança aprende, né, de algumas formas, principalmente pela modelagem. O que é modelagem, né? A modelagem é quando eu tenho um modelo. Como é que meu papai e minha mamãe, né, se comunicava um com o outro e como se comunicava comigo. Então, aí a gente vai entendendo como que essa comunicação vai se expandindo. E aqui tem uma parte, né, que diz aqui o que é o ser assertivo. A gente sabe que na família, né, é uma coletividade de emoções, pensamentos, obrigações, né, tudo ali junto. Mas nós precisamos sempre focar no assertivo. E o assertivo, ele tem alguns princípios, tá? E que a gente fala que é o quê? É se expressar de uma forma segura, de uma forma direta, né? Essa frontalidade que está falando ali, sem hesitação, sem titubear, né? Sem ter dúvida. Se você não tem certeza, se você tem dúvida, se não é a verdade, né? A gente vai ver depois o que é assertividade, por que eu tentar me comunicar? Então, muitas vezes nós pensamos que quando nos comunicamos, né, estamos simplesmente passando uma informação, mas o mais importante é o feedback, né, do que está a nos ouvir, para saber se realmente a nossa informação chegou até ele, né. Daqui a pouquinho eu vou entrar em algumas perguntas que chegaram para mim. Acredito que o nome dela, acho que é a Eliane Nogueira. A Luciana. Luciana Nogueira, se não me engano, tem algumas Nogueira. perguntas, chegaram algumas perguntinhas, e a gente vai respondendo. Então, assim, deu para entender um pouquinho? Alguém tem alguma pergunta? Eu quero que seja um papo bem legal, para eu não ficar aqui só como a falante, tá bom? E aí a gente vai dividindo isso. Eu sei que por que, né, trouxemos esse assunto, né, comunicação assertiva? Por que a direção tomou essa liberdade, né, para trazer esse assunto? Com certeza que é uma necessidade. E se há uma necessidade na escola, é importante o papai e a mamãe aí, que estão nos ouvindo, começar a se abrir para essa necessidade, né, que eu acredito que todo mundo está para ganhar aqui, né, conhecimento. Na quinta-feira eu falava sobre a inteligência, que é uma capacidade de aprender, de reter, de multiplicar, de, né, poder propagar tudo que a gente aprende. Então, eu penso que tudo que nós ouvimos, vemos, e nós sabemos que quando a gente consegue ensinar, a gente aprende muito mais, né? Pelo menos é uma facilidade que eu tenho. Quando eu não consigo aprender, eu tenho que aprender ensinando. Muitas vezes acontece assim comigo.
E no ambiente escolar eu acho que é propício, né? Na família também é propício. Tá, tem aqui alguma pergunta, gente, sobre a comunicação assertiva que eu possa complementar? Carla, Eliane, Iracema, tem alguma? Tá tudo ok? Por enquanto está ok, sim. Eu acho que tem algumas as perguntas, né? Que assim, nós fizemos a Maria José havia solicitado algumas questões para a partir de um norte, e os professores que estavam na sala, Luciana Nogueira, que eu me lembro, tinha mais 2 professores, me deram sugestões, a Silvia, e acho que elas estão logo abaixo aí, depois que você vai falar aí dos 3 tipos mais comuns, né? De comunicação, aí tem aí as perguntas, mas os professores podem, e pais, alunos, prontos aí para poder fazer as perguntas. Tá, então eu vou discorrer um pouquinho mais sobre o assunto, aí depois a gente então abre para aquelas perguntas. Tudo bem. Uhum. Então tá bom. E assim, quando a gente fala de assertividade, gente, a gente está falando de educação, é uma educação antes, tá? A assertividade a gente às vezes confunde, né? A assertividade com estar certo. Será que é isso? Né? Ser assertivo tem relação com eu estar certo? Tem mãozinhas aí? Quem acha que é isso? Apesar de já ter a colinha aí por escrito, né? Que está aí na tela. Dá para o José deixar ela escondidinha. Eu acho que não, Maria José. Eu acho que não é estar certo. Mas é saber respeitar a fala do outro, mesmo que ela não seja aquilo que eu penso ser verdade. Ok, perfeito. Então, assim, quando a gente fala de alguém mais... Alguém? A Ivete colocou aqui, mas a Ivete colocou uma outra pergunta aí para você, que é quais são as práticas para uma comunicação assertiva, né? Ah, sim. Eu posso responder um pouquinho mais para frente, Ivete, que aí eu vou discorrer um pouquinho mais sobre o assunto, aí eu te respondo sim, tá? Porque talvez até no discorrer do assunto eu responda, saia a resposta, tá bom? Porque assim, quando a gente fala de assertividade, nós estamos falando do quê? De alguns elementos, tá? Que vem antes da comunicação, inclusive. Como lembra que eu falei da modelagem? Eu até fiz um rascunho aqui do meu flip chart, não sei se vai dar para ver. Dá para ver? Não, né? Muito pouco. Tá, eu vou ler, tá? Porque eu também coloquei ali, tá? Então, a assertividade, ela vai depender do quê? Primeiro, do respeito, tá? Respeito. Sempre eu vou estar me comunicando com o outro. Então, é um elemento importantíssimo. Respeito. A assertividade, ela depende da clareza que eu tenho sobre o que eu quero transmitir. O que é que eu quero que chegue ao outro? E com a verdade, que já é também um outro elemento da assertividade. A transparência, a autoconfiança, tem o senso de justiça na minha assertividade, a autoestima, sabia? Que é essa confiança, eu tenho certeza do que eu estou dizendo, eu não estou mentindo, né? Que é o contrário da verdade. Então, e, sobretudo, a objetividade. E a gente pode colocar muitos outros elementos que vai fazer parte da assertividade. Simplesmente eu dizer que eu sou a certa, por isso eu sou assertiva, não é isso, né? Como a Iracema falou. A gente precisa tirar esse equívoco, porque nem sempre a minha verdade no discurso vai ser a verdade do outro, mas dependendo do que é o diálogo, o outro não pode simplesmente me chamar de mentiroso, porque realmente a minha verdade pode ser a minha verdade, né? E no ambiente familiar, os pais conhecem seus filhos. Então, por que muitos filhos, né, ou fazem muitas brincadeiras desrespeitosas, ou mentem, ou não conseguem se comunicar, né? Por quê? Porque sempre vem alguns sentimentos, tá? Que são os negativos que a gente fala, que ou é a culpa, ou é o medo, o pavor, né? Tem outras emoções como o nojo. Então, a gente se posiciona. O posicionamento diante
de um relacionamento faz com que a comunicação sofra muitas interferências. Então, estão percebendo que vem muito antes, né, de algumas coisas, essa comunicação assertiva. Porque Maria um José, aluno, muitas... Oi? só fazer aqui uma intervenção. Quando você fala do nojo, é por isso que talvez a gente consegue expressar, mesmo que não fale nos nossos gestos, essa comunicação também, né? O corpo fala. O corpo fala. A gente pensa que o nojo é só, né, aquela situação de, né, de ânsia, Não, às vezes a gente fala assim, nossa, como essa pessoa pode falar? Isso é uma emoção, que não é a raiva, poderia ser a raiva também, mas não é. Às vezes a gente tem repugnância de algumas situações, porque ela vai embater, né, ela vai vir no embate com cada princípio, cada valor, né? A Fabiana está perguntando aqui se as emoções atrapalham. As emoções atrapalham a comunicação assertiva? Sim, demais, demais, demais. Então, a gente vai, como psicólogo, eu percebo, né, que assim, começa lá de casa, gente, não tem como, tá? A gente precisa entender o que está acontecendo conosco. Eu ouço muitos pais, né? Eu trabalho com adolescente, hoje um pouco até menos, mas as dificuldades sempre são as mesmas. Os pais que não conseguem lidar, né, com essa geração de filhos diferentes, né, de filhos mais digitais, filhos com muito mais acessos, né? Mas sobre isso, a base não pode, né? Não deveria mudar. Porque os pais sempre são os grandes, tá? Na família tem uma abordagem que é sistêmica, e a gente sempre fala que os pais são os grandes da casa. E aí a gente vai falar mais para frente sobre, na verdade só trouxe um trechinho, que é a educação. Ou ela é a educação autoritária, ou ela é a educação permissiva, ou ela trata com a educação participativa, que seria o mais, vamos pensar assim, o mais proveitoso para todos. Tá? O autoritário, né, aqui acredito que os pais, professores estão na faixa aí de 40, se tem alguém mais novo aí me fala, sem ofensa, mas é de uma geração onde nossos papais e nossas mamães, eles tinham uma autoridade maior sobre nós. Os nossos pais, pelo menos os meus, trabalhavam, mas a mãe era aquela que cuidava da família, que realmente, né, mantinha toda a casa. E hoje nós sabemos que muitas mamães trabalham, olha quantas professoras aqui, né? Hoje não existe aquela mãe que cuida dos filhos. Então a jornada se tornou realmente mais ampla. Mas isso não isenta os pais também dessa participação. Então, é quando a gente pensa, bom, então hoje não existe aquela onde os pais são os grandes, não, os pais sempre vão ser os grandes. E muitas vezes os pais, eles se equivocam nesse lugar. E aí é quando existe, né, eu sempre falo das emoções, quem fez a perguntinha aí, que às vezes uma chateação da mãe, ou uma chateação do pai, ou porque eu me vejo impossibilitado, eu me vejo incapaz de lidar com aquela situação do meu filho, aí que vem a emoção da raiva, chateação, decepção, e muitas vezes, o que se altera? É o volume, né? Porque com a raiva ela traz poder para a gente. Então é importante você, mãe, você, pai que está aqui, até professor, examina, né? Eu sempre falo sobre o estado de presença, que é você estar ali, sabe? Você estar aqui, no aqui e agora, onde as emoções estão acontecendo. Qual o objetivo daquele diálogo? Você quer que seu filho faça algo? Diga exatamente o que você quer. E muitas vezes a gente fala o que nós não queremos, porque a gente fala assim, não faz isso, eu não quero que você vá na casa de não sei quem, eu quero que você... Eu não quero que você perca as aulas, não quero que você perca o ano. Não, vamos falar o que nós queremos. Né? O que nós queremos é o quê? Olha, filho, eu quero que você vá para a escola, eu quero que você obedeça.
Porque existe um sisteminha no cérebro, para todos aqui, se tem alguém mais conhecedor que eu pode acrescentar, ele não aceita o não. Tá? O nosso cérebro não aceita o não. Ele não entende, porque é muito abstrato para ele o não. Então, sempre quando nós dizemos o não ele é considerado. E fica considerada a frase seguinte. Então, quando nós quisermos atingir alguém, nós precisamos dizer o que exatamente nós queremos dizer. E com esposo, esposa, acontece muito isso, tá? Maria Quando José, a gente tem um atraso... Não, assim, por exemplo, só acrescentar, né? Assim, a gente, dentro da questão mesmo da fala com o filho, do trato, né? É muito interessante, dentro da neurociência, eles colocam que antes o não, ele não deve ser a primeira palavra da frase. Primeiro, o pai precisa deixar claro justificar a decisão dele, para depois ele falar, por isso eu não permito que você vá, né? Então não é, não vai por isso, por isso, por isso. Olha, por isso, por isso e por isso, acho que você não deve ir, né? Então, assim, ele coloca numa situação contrária. Primeiro, eu coloco para a criança aquilo que ela precisa entender que me faz negar, porque negar também é uma forma de amor, né? O não é uma forma de amor. É uma forma da gente se expressar. E você falando aí, veio na minha mente todos os personagens do Divertidamente. A raiva, o medo, né? Que a Fabiana colocou aí as emoções. Eu não sei se quem aqui da sala já assistiu. Tem alguma criança, algum pai? Quem já assistiu esse filme? Fica a dica aí, né, Maria José? Fala muito sobre todas essas emoções dentro da cabeça da menininha lá. Verdade. Porque é no momento da contrariedade que aparece, né, muitos desses sentimentos. Por quê? Porque os filhos, eles estão em formação, né, e muitos deles ainda não têm esse conhecimento, né. Muito bonito você falar, né, que por amar é que nós, às vezes, dizemos muitos não para o filho. Porque tem muitos pais, muitas mães, que acabam dizendo, até mesmo professores que têm alguma maternidade, são mais paternos, são mais maternos, às vezes pensa que o amor ele tem que ser incondicional. Então, aí nós vamos entrar lá na educação permissiva, que é o que tudo pode. E quando a gente fala de amor verdadeiro, a gente diz que por eu te amar, é que eu não deixo você realizar isso. Ou por eu te respeitar, é que eu estou te ouvindo. É por te amar que eu te oriento assim, assim, assim. E por quê? Porque muitas vezes nós, na verdade, confundimos isso, né? Os pais porque trabalham, aí fica com sentimentos de culpa, fica com sentimentos de falta, o que eu não dou durante a semana, o que eu não dou durante o dia, eu dou só materialmente, né? E tudo isso acaba levando para a escola, tá? O que o filho não recebe em casa, ele vai... Lembra que toda falta traz um excesso. E todo excesso, ele só está dizendo sobre uma falta. Então, com certeza, os professores percebem, sentem muitos respingos do que está faltando em casa. Tá? Desculpa a minha sinceridade, não é com muito amor que eu falo isso para vocês, porque, e também agradeço, né, a Deus e a todos vocês por estarem aqui, porque é uma forma de nós conseguirmos sermos assertivos. Quem é você diante do mundo, diante do seu filho? Você está com a sua cabeça transparente? O seu sentido de vida, o seu propósito de vida está claro para você? Porque às vezes você não é obrigado a estar, mas é importante você em algum momento refletir sobre quem é você no mundo, seu propósito, o que você tem feito, o que é que te traz novo ânimo, o que é que te motiva a cuidar do seu filho, né? E às vezes a gente não entende nem o porquê. Eu tenho um filho porque eu desejei, porque eu quis, por uma vontade própria, né? E eu já, assim, por várias, não só crenças, mas por várias experiências, eu sei que
ninguém tem filho só por querer, tá? Existe algo muito maior aí. Existe uma força existencial que permite isso, né? Qual o papel do pai, qual o papel do professor, qual o papel da psicóloga, o papel de cada, né, de cada profissional neste mundo. Cada um de nós temos um propósito, né? E se não está claro, é importante a gente refletir sobre isso, tá bom? Maria José, tem uma pergunta aqui. Do Alex, professor Alex, quais são os aspectos que prejudicam essa comunicação assertiva? Que tipos de situações prejudicam essa comunicação? Como a gente, nós falamos das emoções, é uma das coisas, que eu, por exemplo, se eu não tenho uma audição em casa, né, se eu não sou ouvido em casa, né, vamos falar assim de um aluno que às vezes tem uma comunicação errada ou uma comunicação negativa, se eu posso dizer assim, né, com xingamentos, com maltrato, desrespeito, a gente precisa entender não, isso é fato. Em algum lugar ele não aprendeu a se comunicar, ou ele não está sendo ouvido, ou ele não está participando da construção de si. Existe aqueles pais, né, como eu falei, existe o autoritário, é só de cima para baixo. Eu sou o pai, eu sou, né, o grande, você tem que me obedecer. Só que muito autoritarismo em casa, o que acontece fora de casa? Ele vai fazer o que em casa ele não pode fazer, ainda que seja com represária, né, com depois a discussão, a correção em casa. Só que, de alguma forma, ele se sente livre para fazer o que ele não faz. Se ele não é ouvido em casa, ele vai se fazer ouvido em qualquer lugar. Ele vai se mostrar. Então, sempre vai partir de casa, não tem como. A gente sabe que a escola tem o lugar dela, né? Os professores têm o lugar deles. Há muitos anos isso está sendo muito equivocado. Parece que tudo é o professor, né? Tudo está na responsabilidade do professor. E assim, os pais conscientes sabem que não. Se o meu filho, ele está em desenvolvimento, está estudando, eu preciso saber o que ele está estudando, né? A gente precisa acompanhar isso. Então, uma educação mais participativa, que é o quê? Como a Iracema colocou, olha, eu não quero que você vá por isso. O que você pensa sobre isso? Vamos lembrar que a gente está falando de adolescentes aqui, de que faixa de idade? 15, 16, 17, até um pouco antes? 13? Não, um pouco antes. A nossa faixa etária é acho que é dos 13 até o máximo nono ano, né? Nono ano acho que tem 16, 15, 16. 11 aos 15. 11 aos 15. 11 aos 15. Obrigada, Gilda. Então, é uma fase que está se consolidando, né? Uma fase da adolescência, ali a gente sabe que hoje está mais tardio, né? A adolescência, que tem entendido que vai até os 24 anos, né? Pós-faculdade aí. Então, assim, nós percebemos que existe um caminho longo onde a gente precisa participar da vida desse filho, né? Muitos pais mandam para a escola e a Carla que cuide lá, viu? A Eliane que cuide lá, né? A Iracema que ajude. Eu sei que para muitos pais é pesado, mas quando é distribuído, né? Quando o pai consegue participar, nós estamos construindo esse mundo da melhor forma. Então, em casa, tudo bem, você não tem tempo? Diga para o seu filho, olha, filho, vamos organizar um dia para a gente poder conversar, para a gente poder tratar alguns assuntos, para eu ver. É trabalho, minha gente, ter filhos é trabalho. Criar filhos, né, eu já ouvi, criar filhos é muito fácil, não é verdade? Você dá comida ali na hora que ele pede, você troca, dá um banho, põe para dormir, mas educar, eis a questão, né? E isso não é para nos amedrontar, porque é lindo ser pai, ser mãe. É lindo, mas não é poético, né? Não é tão romântico assim. E eu sei que não é, tá? Porque, né, quanto você ficou sem dormir, quanto você precisou deixar, né?
esquecer de você, mas é isso, esse é o compromisso. Se você tiver como propósito de vida educar o seu filho, como muitos professores eu sei que tem lema de vida, isso é missão de vida, eles estão fazendo muito bem, mas e os pais? Precisamos, né, fazer com que esses filhos sejam o melhor, né, a melhor versão de cada um deles. Então, na assertividade, deu para entender que a gente precisa desenvolver, tá? Eu ia dizer que a comunicação assertiva, ela é uma habilidade, tá? E quando a gente fala habilidade, se eu estiver equivocado, vocês me ajudem, mas de tudo que eu leio, de tudo que eu estudo, a habilidade, ela é desenvolvida, ela é aprendida, tá? A minha abordagem é cognitivo-comportamental, né? Então, a gente imagina assim, que eu funciono desse jeito porque eu ouço, eu penso, eu sinto desse jeito, por isso que eu me comporto assim. Então, na minha cabeça, eu fico assim, se tem uma criança que é desrespeitosa com o seu colega, ele está funcionando assim, ele está na defensiva, né? O professor ainda falou, né, de algumas outras situações. Essa criança que está na defensiva, com certeza, ela tem uma educação muito autoritária, tá? Porque ele sempre sabe que ele vai precisar se defender. E de verdade, eu sempre falo para os meus pacientes, né? Quando vir algo de fora, e o professor Leandro Carnal, ele tem uma história dele que ele fala muito bem sobre isso. Ele fala assim, alguém te insultou. No momento que você devolve algo para ela, é como se você estivesse dando a mão para a pessoa e começando ali uma briga, uma discussão. A pessoa disse para, né, numa certa circunstância, né, ele é careca, né, para quem sabe, você é o seu careca. Aí ele disse que teve um sentimento assim, por que estão me xingando? Mas eu sou careca mesmo, por que eu vou levar em conta? Então, às vezes nós não entendemos, nós só damos a mão para aquela pessoa que está nos insultando. E isso o que quer dizer? Quer dizer que nós estamos aceitando aquele título, estamos aceitando aquela situação, ou estamos falando assim, não, por que eu... Aí a gente pensa que nós estamos nos defendendo, pelo contrário, nós estamos afirmando que existe algo em nós, ou eu acredito que realmente eu tenha algo disso em mim. Sim. Então, percebe como é que a gente vai crescendo, né, nessa comunicação assertiva? Isso é verdade sobre mim? Então, nós percebemos que todo mundo está ferido, todo mundo tem algo que está aí guardado. Muitos de nós temos decepções, frustrações, temos situações mal resolvidas. Isso é pai, mãe, professor, psicólogo, tá? Vou incluir todo mundo. Então, esse olhar, né, de cuidado, a gente precisa ter. Porque senão, de repente, eu vou estar colocando para fora aquilo que não é para aquela pessoa, né? Para aquela pessoa ouvir. Alguma pergunta que eu perdi aí, gente? Não, o José está espelhando aqui, eu não sei se é isso que você vai falar agora, mas eu acho que... Eu ainda quero voltar nos diferentes tipos de comunicação, pode ser? Pode. Volta lá, José, um pouquinho. Eu acho que ele foi um pouquinho... Porque ainda tem também uma pergunta ali que está colocado, não sei se você já falou, ainda vai falar, por que na escola existe tantos ruídos na comunicação? Como a gente fazer para ajustar essa comunicação? Eu sempre, assim, quando fala, né, de comunicação, a gente sempre precisa saber. Aí, José, tá ótimo. Aí. Tá. Então, nós sempre precisamos de uma... Lembra que eu falei dos grandes, né? Os pais são os grandes. Então, a gente precisa entender, entrar nessa incorporação. Na escola, eu sei que nós somos colegas, trabalho, dividimos e tal, mas existe uma cascata, né? Uhum. Oi? Uma hierarquia. Existe uma hierarquia. Então, assim, professores, o que é a direção, né? Eu sei que a direção também obedece a alguém ou tem a direção de alguém. Então, assim, de onde vem? Qual é
o que é que vem? Se chega, quem é a diretora? É a Carla? Quem é a diretora? É a Carla. Tá aqui, não? Carla, tá sim, é a você Carla. mencionou. Então, Carla, eu sei que você segura um pêndulo bem grande, tá, Carla? É pesado o negócio. Mas pensa assim, eu faço, né? Tudo que chega para mim, eu faço com assertividade, né? Então, assim, não é puxar responsabilidade, porque eu acho que isso é muito comum. Você tem muitos parceiros da Iracema, que é a que eu mais conheço, desculpa, mas eu sei que ela é uma pessoa muito dedicada, né, à profissão dela. Ela é uma, mas eu sei que tem muitas pessoas bacanas aqui, todos os professores, pelo pouquinho que eu conheci. Então, assim, você tem uma equipe maravilhosa. Então, assim, a assertividade vem de lá de cima. A clareza, lembra de tudo? A transparência. E aí vai descendo. Precisa ser assim. Porque se um professor chegar aqui, viu, Carla? Bater de frente com você, no sentido, né? Porque, assim, eu penso que quando tem uma pessoa pessimista, viu, Carla? Ou crítica, ela é importantíssima, tá? Não exclua ela. Porque ela vai questionar aquilo que talvez o otimista, sabe? Aquele que é sempre motivador, ele faz a gente pensar sobre realmente as situações difíceis. Mas é claro que tem aquele que realmente, ó vida, ó azar, né? O mundo está chovendo, tudo está dando errado, e eu não vou conseguir. Tem esse também. Mas aí, assim, ele está falando de uma realidade dele. Realmente, ele precisa de cuidado, tá? Essa pessoa que é mais pro pessimista mesmo. Mas o crítico, ele é uma pessoa fundamental na sua grade. Então, assim, é claro que se ele é muito, né, você tem que ajudá-lo a olhar também o lado que todos olham, né? Então, eu penso que precisa, tá, ser essa cascata, porque os ruídos vão aparecer. Um professor que é contra aquilo que você pensa, Carla, ele destrói toda a verdade, né? Tudo aquilo que chega até você, ou que é para chegar na ponta, que são os alunos. E eu diria até mais, que precisa chegar aos pais, porque os alunos muitas vezes agem porque os professores às vezes estão nesse posicionamento, tá? Eu conheço professores, né? Nós somos seres humanos antes de sermos profissionais. E nós sabemos que cada um tem uma história, né? Então, assim, vamos cuidar do nosso coração, né? Eu falo coração que é o centro das nossas emoções, porque às vezes o aluno ou a diretora, ela só está querendo realmente fazer com que o objetivo seja alcançado. E se você está numa situação, eu sempre falo assim, reuniões grandes, né, que a gente recebe ordens e tudo, não tem problema se eu não tenho coragem, eu sou menos tímido, ou eu não consigo me expor, mas eu sei que a Carla vai estar aberta para trabalhar isso individualmente. Vai, Carla? Então, tudo é pela comunicação afetiva. Então, os ruídos vão aparecendo. É um aluno que fala de mim, é o aluno que acaba sofrendo alguma represália por preconceito, e a gente sabe que existe. E aí, então, um foi tratado assim, o outro não é tratado com a mesma situação. Então, é onde a gente vai vendo que os alunos estão vendo que não existe respeito deles, né, dos grandes para com eles, então por que respeitar? Olha, José, a Iriane colocou aqui também, né, um pensamento, ela colocou assim, é preciso mudar o pensamento para mudar o comportamento, isso também na comunicação assertiva. Isso. Então, é exatamente isso. Minha abordagem, Eliane, trabalha exatamente isso. Porque quando a gente, sempre é assim, eu penso, sinto e me comporto, ou primeiro eu sinto, penso, e aí eu vou me comportar. É claro que não é tão lento assim, tá? Porque se alguém me ofende, eu sinto, né, um embate, então eu vou confrontar. Aí é que está. Às vezes o pensamento não chega, que é esse estado de presença. Eu não sei se é muito difícil, sim, porque, assim, para mim é muito tranquilo isso, porque a gente treina, né, muito isso no consultório com o paciente, então, assim, você vai pouco me ver sendo impulsiva.
Eu prefiro ficar em silêncio, você pode... O silêncio é a melhor resposta quando a gente tem algo que é confrontante. É aquilo que nos envergonha, às vezes nos deixa sem palavras. O silêncio é a melhor resposta. Não importa se o outro está... Mantém silêncio. Isso eu falo que tem alguns, né, alguns psicopatas, principalmente, eles usam muito silêncio para manipular. Mas nós aqui, né, inteligentes, somos, né, regulados, e temos aí né, a gente pode usar o silêncio para nos refazer, para nós não falarmos nada do que tenhamos que nos arrepender daqui a pouco. Isso é pai, isso é mãe, isso é um exercício, Eliane, é um treino, né? Eu sempre falo que assim, tudo é treino. E nós temos uma capacidade de inteligência, né? Nossos neurônios, com a epigenética, aí a gente sabe que pessoas que perdem massa cinzenta conseguem fazer pontes de aprendizados. Então, assim, existe uma maravilha que é nosso cérebro. Então, o que é que está acontecendo, né, na sua casa? O que está acontecendo né, lá no seu núcleo familiar? O que está acontecendo no seu núcleo escolar? O que está acontecendo no seu núcleo de sala? Então, assim, porque eu imagino que as salas sejam a partir de 20 crianças, Carla. Quantas crianças são? Adolescentes? Nossa, quase 40, tem sala que tem 40. Nossa, está muito grande. Salas então, grandes. imagina o desafio que seja para o professor, né? Então, assim, se você tiver esse olhar, né, para todos, tratar todos iguais, né, mas com a sua individualidade, porque eu sempre falo assim, muitas vezes nós damos para os filhos, ou nós damos para os alunos, damos para o paciente que seja, aquilo que nós muitas vezes achamos que é o certo. Mas quando a gente olha na individualidade, o que aquele aluno precisa? Às vezes nós precisamos só colocar assim, o que ele precisa, não é o que eu quero dar, não é o que eu posso dar. E em casa é a mesma coisa. Muitos pais, eles não olham para essa necessidade individual, ou seja, o que meu filho precisa. Eu vou dar o que eu quero, que eu tenho condições, eu não tive, eu vou dar. Eu sofri muito porque eu fui assim, assado, agora eu não quero que meu filho seja. Mas será que o seu filho está precisando realmente desse posicionamento? Então, esse olhar individual, ele é fundamental para essa comunicação acontecer. Né, eu acredito que em um ano é suficiente para o professor entender um pouquinho a realidade de cada um. Eu sei que não é fácil, não estou dizendo que é romântico, tá, gente? Porque eu já lidei com salas grandes e eu sei como é difícil. A gente quase tem que dançar, né, o hula-hula para poder atender todas as necessidades, mas não é assim. Então, às vezes, a gente entendendo que o grupo tem alguns parecidos. Então, assim, eu sonho com escolas que tenham trabalho com a psicologia, com as emoções, porque não sei, eu fico pensando daqui a uns anos se vão haver professores, se vão haver profissionais da saúde mental, porque, assim, tá muito desafiador, né, a cada dia mais, né? Então, nós temos, só para elucidar aqui, aí, você ia falar dos três tipos de comunicação para a gente poder encaminhar para as perguntas, porque a gente já falta, nós estamos aí 15 para as 10. Meia hora. 10h15? 10h15. Né? Tá, vou ser breve, tá bom? Então, só reforçando, né, a comunicação, os tipos de comunicação, eu acho que já está um pouco mais claro, existe a passiva, a agressiva e a passivo-agressiva. Tá? Maria José, antes de você entrar aí, a Ivete colocou uma pergunta que acho que vai fechar antes da sua fala, do que você estava falando anteriormente. Ela colocou assim: é difícil algumas vezes se calar, precisa se posicionar, pois quem cala consente. O que você fala com relação a esse questionamento, né? Será que a gente precisa sempre, quando a gente cala, a gente está consentindo, ou a gente tem a necessidade de se posicionar?
eu sempre penso assim, tá, Carla? Na psicologia Carla, a gente trabalha... Ivete. Ai, Ivete. perdão. Ivete, eu penso assim, aí que está a assertividade. Acho que é, ai, como é o nome dele? O Juscelino Kubitschek tem uma frase dele que ele fala assim: eu não tenho compromisso com o erro, tá? Eu posso voltar atrás quantas vezes eu precisar. Então, a assertividade não quer colocar você para confrontar. Você não precisa ser o grande naquele momento de decisão. Você pode ter tempo. Se vem um aluno, é claro, dependendo, não estou dizendo, eu estou falando aqui de comunicação, né, de diálogo, estou falando se existe uma criança que está com, vamos pensar assim, fora do limite, a gente precisa só dizer para ela como é que funciona. Ela tem regras, né, Carla? Na escola tem regras, né? Então, assim, na hora de sofrer, porque eu sempre falo assim, você tem opções de atitude. Você pode optar pelas suas atitudes, assim, assado, mas a consequência, ela é uma só. A sua atitude vai te dar uma consequência, isso é fato. O que é certo é uma consequência a partir da nossa atitude, do nosso comportamento, não é verdade? Então, nós precisamos nos posicionar, e eu acredito, assim, de muitos empresários, de muitas situações, assim, de reuniões grandes que eu tenho acompanhado, o silêncio ou o ok. Imagina uma pessoa dizer muitas coisas para você, dizer, e você só falar assim, ok. A pessoa vai ter como retrucar para você? Ela vai poder falar mais, mas você só dizer ok, porque você é obrigada a ter uma resposta, você precisa entrar no clima da pessoa, de irascibilidade, né, de retrucar. Isso é usar, né, a gente pode até falar um outro momento sobre inteligência emocional, que é você realmente falar que eu preciso me defender disso, eu preciso fugir disso. Não. O que isso diz respeito a mim? Eu vou dar a mão para essa pessoa para dizer que eu concordo, ou se realmente a gente pode conversar sobre o que eu estou, né? Então, assim, nesse sentido, quando... Ok, prima? Então, assim, nesse sentido, a gente pode se posicionar, viu, Ivete? Mas é dizer para o outro que tem consequência aquela atitude dele. Eu acho que esse posicionamento é tranquilo. Perfeito, obrigada. Tá? Ivete, quer colocar mais alguma coisa? Então, os 3 tipos de comunicação, como eu falei, a passiva, que ela é muito negativa. A passiva todo mundo entende, talvez esse posicionamento aí que a Ivete questionou. É a pessoa que não reage, é a pessoa que pode ser uma pessoa introvertida, pode ser uma pessoa tímida, pode ser uma pessoa que, né, que tenha muita ansiedade, então ela se fecha porque o pensamento pensa mais rápido que ela e ela não consegue se posicionar. Então, normalmente a passiva é aquela que não reage, aquela que não é afetiva em nenhum momento. A agressiva, ela já está na defensiva. Ela sempre está para se defender, tá? A gente, depois eu discorro aqui, ó. A passiva, o comportamento é passivo, envolve permitir que limites sejam violados, que é no caso que a Ivete falou, né? As pessoas agem dessa maneira, deixam de expressar o que realmente elas sentem, tá? E na ansiedade, a gente... Sabe aquelas pessoas que falam, se ele falar isso, o que eu vou falar? Aí, se ela me responder aquilo, eu respondo assim. Só que na hora que acontece, eu simplesmente aceito, tá? Então, é de uma maneira insuficiente que acontece a comunicação. Sempre aquele que é mais comunicativo, aquele que tem mais repertório, tem a impressão de que ele venceu, de que ele é o certo, né? Então, o passivo não é positivo também, tá? E aí depois tem o agressivo, que é esse
está na defensiva. É aquele que sempre ele vai estar com impulso, né, eu falo as emoções, ele vai estar insensível aos sentimentos do outro, ele não quer saber, a gente fala que é o colérico, né, que tem o temperamento colérico. Ele não pensa e já responde, ele é aquele que sempre tem uma carta para dar, sempre uma carta para dar. E o objetivo, normalmente, é forçar a outra pessoa a fazer o que se deseja, com manipulação. Então, assim, os pais podem pensar assim, meu filho não é agressivo, mas às vezes é a forma dele ter a resposta positiva, é ficar ali, na teima, chamando a atenção de uma forma, chamando a atenção do outro de outra forma, enfim. E tem o passivo-agressivo, que são aqueles que incomodam bastante, né, que não tem assertividade. E é aquele que, já a comunicação, né, passiva, envolve expressar os sentimentos agressivos de maneira indireta. Sabe aquelas pessoas irônicas, aquelas pessoas que dão tapinha com luva de pelica, né? Reclama pelas costas, usa de má fé, ignora a outra pessoa, aquelas que cancelam o outro, né? Que a gente fala que cancela o outro, ou chega atrasado, e aí vai tendo alguns comportamentos que vai denunciando que aquela pessoa, Carla, é passiva-agressiva. Ela não tem como te atacar diretamente, porque ela pode se ferir, então ela vai tendo comportamentos, atitudes, né? A Luciana está dizendo, penso que o equilíbrio deve existir. É isso. Quando a gente fala da comunicação assertiva, é eu dizer o que eu quero dizer. O máximo que pode acontecer, né? Eu tenho um confronto de pensamento que eu uso muito no consultório, é assim, bom, se eu tiver essa atitude, o pior que pode acontecer, você pode fazer essa pergunta para você. Bom, se eu falar assim, o pior que pode acontecer. E se eu falar assim, o melhor que pode acontecer? Tem alguma atitude que eu possa tomar depois que acontecer isso? Mas lembrar lá da clareza, da verdade, de todos os princípios que vai fazer a sua comunicação ser assertiva. E que não quer dizer que o outro precisa concordar, mas é a sua verdade. E quando você consegue, né, se posicionar na sua, como a Luciana está falando aqui, é você ter seu posicionamento. Uma pessoa muito passiva, né, que a gente sabe, ela não tem uma ideia própria, ela não tem desejo, ela não expressa. Se tem, ela não expressa. Então, aquela pessoa que sempre está tudo bem, sempre está certo, o errado é certo, o certo é errado, não tem... ela nunca expõe o que ela está pensando. Mas não, qual é a sua verdade? E nesse sentido, né, os pais, os professores, pode perceber em alunos que tem essa... né, eles estão em formação. Então, assim, como é que eu ajudo uma criança que não tem autoestima, não tem vontade, não tem princípio, não tem propósitos, né? Então, em conjunto com os pais, levar, olha, ele precisa, né? Eu sei que vocês trabalham em projeto de vida, né? Então, assim, focar, reforçar esse aluno a ter um posicionamento na vida. Porque muitos pais, né? A gente sabe que o pai tem um lugar na família, a gente sabe que a mãe tem um lugar na família, e quando esses papéis são trocados, os filhos sofrem com isso, porque eles perdem a referência, né? Se é o menino, ele perde a referência, se é a menina, ela perde a referência. Então, a gente tem visto muitos papéis trocados, tá? Se tiverem alguma dúvida quanto a isso, mas é bem assim, abrangente mesmo isso, quando a gente fala de papéis trocados. Tá bom? Ô, Maria José, e como que a gente pode fazer, então, por exemplo, é um tema bem, né, é um tema, como você falou, bem abrangente, e como que a gente pode fazer para o tempo todo a gente incluir essa comunicação mais assertiva no nosso dia a dia da escola? Então, eu conversava com a Iracema um pouquinho, e nós podemos, né, fazer ressoar isso na escola.
fazer com que os alunos, de repente, levem para casa esses assuntos, né? Existe uma palavra bonita que eu aprendi hoje, os recursos mnemônicos, né, Carla? Eu penso que são informações subliminares, né? Assim, toda pessoa pode ter um alerta sobre isso. É como se fosse ressoar na escola, ressoar em casa. Então, eu penso, eu posso passar esse material, tenho as bibliografias, né? E tem um livro maravilhoso que é sobre disciplina positiva, que é para pais, professores, alunos também pode ler. E tudo isso vai fazer uma somatória, né? Porque o nosso objetivo aqui é melhorar. Eu sei que muitos aqui talvez já tenham tido esse contato, mas pensa assim, toda vez que eu me submeto a conhecer, eu estou me tornando um pouco mais inteligente sobre esse assunto. Então, alguma coisa vai mudar em mim. Até os pais, né? Maria José, acho que assim, de usar esses recursos, essa ferramenta aí que você está colocando, né, para a escola, até dentro de casa, né? Por exemplo, eu conheço famílias que colocam versículos bíblicos em vários lugares estratégicos da casa, né? Eu vejo muito isso lá na casa do meu irmão, aqui eu também já usei. Mas a gente também pode colocar uma folha mesmo, né? Os pais que estão aí ouvindo, pegar e colocar uma frase sobre comunicação assertiva. Se não tem certeza do que vai falar, não fale. Sim. Outra coisa, que pode ser a sua opinião é a única verdade? Pense sobre isso. Então, assim, colocar dispositivos que te lembre o tempo todo que você precisa refletir antes, né? Pensar sempre, né, eu em relação ao outro, né? Eu sempre falo assim que tudo que eu estou dizendo, pensa assim, numa discussão, tudo que eu falo para o outro, não fala do outro, está falando sobre mim, tá? Quando, numa discussão, eu posso falar lagartos, né, lagartixas, mas só está dizendo sobre mim, tá? Então, pensa assim, que você que está ouvindo, mas pensa assim, eu vou ouvir tudo que ele tem para dizer, porque ele está com algum problema. E eu ouvi ontem que, assim, quando uma pessoa vir te agredir, né, você pergunta, está tudo bem com você? É um ponto de reflexão, porque aí ela vai olhar para ela. Tá? Muitas vezes, né, isso no cotidiano, eu falo com meu marido, às vezes acontece algumas coisas, né, no trabalho, enfim, aí ele chega meio fechado, eu falo, tá tudo bem com você? É comigo mesmo que você tá bravo, né? Porque de repente parece que até seja, né? Aí ele fala assim, não, desculpa, não é com você. Então você põe o outro para refletir, para saber que assim, não é qualquer pessoa, né, que vai receber isso. Opa, alguém que me feriu e eu vou ferir uma pessoa que eu realmente amo, eu até brinco com ele e falo assim, nossa, é mesmo o homem que chegou, que saiu pela manhã, me deu um bom dia, me desejou um ótimo dia, e às vezes é uma forma de a gente pôr o outro para refletir, opa, é comigo mesmo que você tá bravo? Às vezes com o filho a gente pode falar, filho, o que aconteceu? É comigo mesmo que você tá bravo? Então é uma forma de falar, o professor fala assim, opa, pera lá, é comigo mesmo que você está bravo? O que aconteceu em casa? O que aconteceu na rua? O que aconteceu com o seu amigo? Entende? E a gente acaba pondo o outro para refletir. Esses recursos, Iracema, a gente usa no consultório como cartão de enfrentamento. Toda vez que eu me perceber, você pode usar esse recurso. Não precisa ir para o consultório para aprender isso. É uma forma de lema, né? A gente fala, às vezes, é mantra também. O que você quer aprender? Eu quero aprender como colaborar para a comunicação ser mais efetiva. Nossa, eu estou muito irritada, então não vou me acalmar, sempre vou pensar como é que estão minhas emoções para depois eu falar. Nossa, a diretora falou um monte para mim, mas eu não posso falar do mesmo jeito que chegou para mim. É muita informação, meu Deus. Então você vai pensar, vai refletir, fazer o filtro e vai dar para aquela pessoa que ela precisa daquela parte.
Porque às vezes não é porque veio tudo, é tudo para aquela pessoa. Às vezes a gente precisa, né, fazer um filtro e entregar para quem precisa ser entregue, né? E isso é fundamental para todas as comunicações, né, serem assertivas, tá bom? Opa, Sabi. Opa, eu não consegui ler tudo, Prêmio. Se você quiser, o José pode subir um pouco, nós estamos encaminhando aí para os finalmente. Tem alguma pode parar aí, José. Você já falou bastante, acho que você já respondeu essa questão, né? Como os pais podem colaborar para uma comunicação para a comunicação dos filhos não seja agressiva, né? Penso que você já respondeu isso, né? Se você quiser reforçar aí, eu acho que quando você fala da questão do modelo, né, dos pais serem o modelo, embora eles estejam lá no topo, como você disse, eles têm que reproduzir uma fala respeitosa, né, com os filhos, para que esses filhos também aprendam, através desse modelo, que na escola eles também vão ter uma fala respeitosa, né? Então, sim, exatamente. A Fabiana colocou aqui outra pergunta. Recentemente, finalizei a leitura da obra Como Falar para o Aluno Aprender e percebo que tem muitas ideias semelhantes às informações que você nos trouxe hoje. Muito obrigada por trazer mais clareza sobre esse assunto tão importante para nós. Que ótimo, eu agradeço também. É bem por aí mesmo. Então, assim, vou replicando, porque tem muito material, tá? Tem muito material sobre isso. E aí a gente vai trabalhando aos pouquinhos. É tijolinho por tijolinho, né? Eu sempre penso na educação como um tijolinho, né? Aí a gente vai aprendendo, e é uma vida inteira. Isso é patrimônio, né? Eu sempre penso que tudo que eu aprendo é patrimônio meu. Ninguém tira de mim. Então, você, aluno que está aqui, você precisa ser melhor porque você precisa ser melhor. E não é só uma partezinha da vida, né? Tudo que a gente ouve, tudo que chega de conhecimento para a gente é para uma vida inteira. Ninguém vai tirar isso de você. Quando você estiver velhinho, você vai lembrar de todo esse ensinamento, né? Subliminarmente, a gente vai somando. Isso vai construir nosso caráter, valores, princípios. Talvez você nem pense em que homem você quer ser, em que mulher você quer ser, mas tudo isso está colaborando para você se tornar a sua melhor versão. Então, tudo é válido, né? Aí tem a outra pergunta, já respondi? Sobre a escuta. A outra você já respondeu também, que era a que o Alex fez, né? Como fazer para uma comunicação assertiva, e eu acho que nós temos aí como a escutatória pode ajudar a potencializar essa comunicação, né? Saber ouvir. E aí eu já respondi um pouquinho, mas assim, como é que eu posso ouvir o outro sem sentir que é uma situação pessoal? Porque, às vezes, eu sei que no ambiente escolar, né, existe muitas brincadeiras de mau gosto, eu sei que, e aquilo, por que eu tenho, né, a gente martela tanto, né, sobre o bullying, sobre o preconceito, e ainda acontece muito isso, né, então, assim, quem é que eu sou na vida, né? Como é que eu quero ser visto? Como é que eu quero ser lembrado? Essa escutatória, ela não vem só pela verbalização e pela minha audição, não. Como eu me comporto num todo, é como eu vou ser lembrado. Então, assim, quando vou me direcionar a alguém, como é que eu me direciono? Às vezes a gente pensa que é brincadeira, né? Fazer um bullying, xingar, palavrões, né, assim, dos mais baixos até os mais altos, depois ainda, de repente, dizemos que é brincadeira. Mas como assim brincadeira? Será que o seu amigo que ouviu, que foi atingido, será que ele sentiu realmente que era uma brincadeira? Ou será que ele teve que desconsiderar aquela ofensa, mas ele ficou marcado com aquilo, para não piorar a situação, porque ele se sentiu realmente, né, ali na passividade, e ele pensou, não, se eu revidar, vai virar um problema,
Mas ele não sabe que meu pai é bravo. Se eu, sei lá, se eu entrar numa discussão aqui, meu pai vai me lascar em casa. Então, imagina o seu amiguinho, o seu colega, o quão ele tem que pensar ali em se defender para ele não ter algo muito pior. Então, assim, o se colocar no lugar do outro, que eu acho que é empatia, né, essa potenciar a comunicação, é isso, é se colocar no lugar do seu amigo. Estou falando para os alunos, né, porque eu sei que acontece demais isso, mas às vezes no nosso ambiente maduro aí, né, de pais, de vizinhos, de professores, às vezes acontece, a gente não sabe qual é o sofrimento do outro, qual é a dor do outro, né? E às vezes a gente ofende ou reforça, né, aquele sofrimento. Então a empatia, eu acredito que seja um item, né, um ingrediente aí fundamental para potenciar essa comunicação, tá? Sair da defensiva, criar um objetivo na comunicação. Eu tenho um livro que ele é muito interessante para casais, né, que fala assim, brigar com elegância. Parece, né, brigar, né, realmente enfatizar, brigar com elegância. O que é esse brigar com elegância? É você criar um objetivo para essa discussão. Então, assim, bom, nosso assunto vai ser pesado, viu, Carla? Dessa semana aí, ou do final de ano, mas vai ser pesado. Mas vamos criar um objetivo para se tornar leve? Aí, no final, falar, bom, o objetivo foi atendido, olha, apesar de ser pesada a situação, a gente conseguiu discutir. E na relação de casal, e às vezes de filhos mesmo com os pais, às vezes o assunto vai ser pesado. Mas vamos criar um objetivo. Porque em muitas situações de casal, o que acontece? Muitos se separam e não é por falta de amor, viu? Muitos ficam bravos, né? Pai fica bravo com o filho fica bravo com o pai, e não é por falta de amor. É só porque não se cria um objetivo com aquela discussão. Ou é só por estar na defensiva, ou é só por querer revidar, por querer devolver, né? Com sentimento de vingança. E tudo isso vai acontecendo, né? Então, sempre se criar um objetivo quando houver uma discussão maior. E eu acho que esse tema pode ser muito propício, né, para a escola, para os pais também. Tá bom? Bom, estamos encaminhando aí, então, para os finalmente. Eu vi que você colocou uma historinha ali para fechar, né? Pode subir, José. Eu acho que aí já foi. Tá, então... Acho que está na próxima tela. Pode ir, José. E vamos pensar assim, isso aí, né? Eu acho que... Oi? Não, fica à vontade. Tá. Então, para fechar, né, eu gostaria de dizer assim, que todos nós temos muitas coisas boas dentro de nós. E às vezes a gente ilumina, né, a gente maximiza não as coisas melhores, né, não as nossas qualidades, as nossas virtudes. Parece que existe uma competição para saber quem é mais bravo, para quem tem mais força, quem é mais rude, né? Então, eu refletindo sobre essa comunicação assertiva, aí me veio na memória a lembrança de uma historinha, tá? Eu vou ler para todos, porque talvez nem todos consigam ler. Que um dia eu peguei um táxi, né, e fomos direto para o aeroporto. Aí estávamos rodando na faixa certa, quando de repente um carro perto saiu do estacionamento na nossa frente. E o motorista do táxi pisou no freio, deslizou e escapou do outro carro por um triz. Aí o motorista do carro sacudiu a cabeça e começou a gritar para nós. Aí o motorista do táxi apenas sorriu e acenou para o cara. E aí ele diz, eu quero dizer que ele o fez bastante amigavelmente, ele fez bem amorosamente, assim, sem muitas emoções, né, sem agressividade nenhuma. E aí então eu perguntei, por que você fez isso? Esse cara quase arruína o seu carro e nos manda para o hospital, porque poderia realmente acontecer um desastre. Aí foi quando o motorista do táxi ensinou o que eu agora chamo a lei do caminhão de lixo. Então, lembra sempre do caminhãozinho de lixo. Se você puder pôr, José, o caminhãozinho do lixo aí, eu agradeço. E aí ele Pode descer, José. O caminhãozinho de lixo está na última página. Pode descer. E ele explicou
que muitas pessoas... Só um minutinho, Maria José, acho que ele não... Aí, pode descer mais, está na outra folha, aí, perfeito. Perfeitinho. Aí ele explicou que muitas pessoas são como caminhões de lixo. Andam por aí carregadas de lixo, cheias de frustrações, cheias de raiva e de desapontamento. À medida que suas pilhas de lixo, né, vão crescendo, elas precisam de um lugar para descarregar. E às vezes descarregam sobre a gente. Então não tome isso pessoalmente. Apenas sorria, acene, deseje-lhes bem e vá em frente. Não pegue o lixo delas, não dê a mão para elas e espalhe sobre outras pessoas no trabalho, em casa, nas ruas, com colegas, tá? O princípio disso é que pessoas bem-sucedidas, pessoas bem equilibradas, né, não deixam seus caminhões de lixo estragarem o seu dia. A vida ela é muito curta para levantar cedo de manhã, né, com remorso. Então, assim, ame as pessoas que tratam você bem, ame as pessoas que estão por você. Se você tem uma espiritualidade, ore por elas, sabe? Ai, Deus te abençoe. Ai, vai com Deus. Não, ai, não quero entrar em atrito. E a vida é 10% do que você faz dela, tá? E 90% é a maneira como você recebe. Então, eu desejo que vocês tenham aí um bom dia, um excelente final de ano, tá? Que vocês possam realmente entender que vocês têm muito mais presentes do que lixos. É isso, tá bom? Que eu queria deixar para vocês. Não deu para pôr a musiquinha de fundo, mas foi tudo bem. Muito Aí bem. alguma pergunta, alguém quer acrescentar? Eu acho que o pessoal já está se colocando ali no chat, né, a gratidão pelas suas palavras, o quanto que a gente pôde aprender, refletir a respeito de tudo que você falou, né? Gente, eu gosto muito de poema, eu vou encerrar a palestra aqui com um poeminha, pode ser? Agradeço. É o poema do Manuel de Barros, está no livro Poemas Rupestres. Vocês vão falar que eu só leio Manuel de Barros, né? Não sei, não leio só ele, não. Eu gosto muito desse poeta. E está na página 21 desse livro, e ele trata exatamente do tema comunicação. É claro que ele faz aqui, fala um pouquinho do exercício poético, que é a área dele, né? Mas eu acho que, em geral, a gente pode interpretar na nossa profissão em todos os locais que exigem uma comunicação um pouco mais refinada, digamos assim, do ponto de vista dos pensamentos, mas também dos sentimentos, né? Porque os sentimentos são muito importantes na vida da gente, né? Quando a gente diz assim, os sentimentos atrapalham, as emoções atrapalham a comunicação, não é bem que atrapalham. O que atrapalha, na verdade, é o nosso entendimento sobre o nosso sentimento, sobre as nossas emoções e o controle deles na hora de se comunicar com o outro, né? Eu acho que a gente tem que pensar que os sentimentos e emoções são sempre importantes na vida da gente, né? Bom, deixa eu ler o poeminha aqui. Não tem título, tá, esse poema? Por isso que eu não falo os títulos, o outro também não tinha. Desde sempre, parece que ele fora preposto a pássaro. Mas não tinha preparatórios de uma árvore para merecer no seu corpo ternuras de gorjeios. Ninguém de nós, na verdade, tinha força de fonte. Ninguém era início de nada. A gente pintava nas pedras a voz. E o que dava santidade às nossas palavras era a canção de ver. Trabalho nobre, aliás, mas sem explicação, tal como costurar sem agulha e sem pano. Na verdade, os passarinhos que botavam primavera nas palavras. Pessoal, os passarinhos somos nós. E nós que colocamos os sentidos nas palavras, os sentimentos nas palavras, as verdades nas palavras. E eu acho que a comunicação assertiva, ela é cada vez mais assertiva conforme a gente vai entendendo as nossas próprias palavras, os nossos próprios sentidos,
as nossas próprias verdades. Aí a gente passa a entender o outro também. É a partir da gente que a gente passa a entender o outro. Muito obrigada mais uma vez, Maria José. Muito obrigada a todos que assistiram a essa palestra, a Iracema, que trouxe, né, a Maria José para fazer assim conosco, a todos os professores que nos ajudam aí sempre em todas as atividades da escola, né, a Eliana e a Letícia, que organizaram aí o meio de campo com a lista de presença, a abertura aí do link. E agora, abro a palavra para os demais aí, se quiserem fazer algum agradecimento, e já deixo aqui, ó, meu bom dia e um feliz sábado. Eu vou colocar aqui alguns agradecimentos do chat, tá, Maria José, para você ver. Então, a professora Veridiane, é muito bom para refletirmos, né? Aí aqui, a professora Renata, quando a assertividade colabora para o desenvolvimento da confiança, estamos sentindo a necessidade de discutir essa temática, saber ouvir, lidar com as críticas e, principalmente, respeitar o outro. Muito obrigada, Maria José. Aluno aqui também, aluno Gabriel Prado, gratidão. Olha que coisa linda, né? Eu adoro essa palavra aí, gratidão, já foi tema nosso ano passado, e eu sempre falo, gratidão é tudo, porque quando a gente é grato por tudo que Deus nos dá no dia a dia, a vida nos dá de volta, né? A Eliane sempre falava isso, né? A vida nos dá. A Luciana Nogueira, obrigado. A Ivete, obrigado. O Mairo, Gilda, a Ellen, aluna, agradecendo, né? Excelente final de semana, o professor Marcos, muito obrigado. Então, fica aí a nossa gratidão mesmo por você nos presentear essa manhã. É um tema que, às vezes, a gente reluta, né? Porque, de certa maneira, quando você tem esse aprendizado sendo ministrado, você também está se reelaborando, né? E dói. Reelaborar. Eu estava fazendo uma análise, eu já estou convivendo muito com a Camila, com o pessoal aí, a gente olha para os rostinhos e a gente consegue ter a percepção, né? E olhando para os rostinhos, você vê a percepção dessa reorganização de ideias, né? Então, aí, muito gratidão, viu? Muito obrigada. Deixo a palavra aí para se alguém mais quiser fazer. Eliane. Também só tenho a agradecer, né, mais uma vez aí com a gente. É sempre bom aí a gente poder refletir um pouquinho, né, sobre os nossos comportamentos e tentar aí ser uma versão melhorada a cada dia, né? Isso acaba agregando a gente poder parar, pensar, né, ver como é que a gente está agindo e poder mudar, né? A ideia aí é que a gente melhore sempre, tá? Muito obrigada mesmo aí pela sua colaboração, contribuição. Quero agradecer também aos alunos, tá? Os professores, a direção da escola aí, por esse momento. Eu falei que era a Camila que estava lá com o Gabriel, eu acertei. Camila. Então, é isso. Muito obrigada. Eu agradeço, viu, essa atitude, né, que é muito louvável, viu, de vocês. Eu agradeço a oportunidade de poder partilhar isso, porque eu sinto que a gente está pondo uma sementinha, né? E eu agradeço a cada mãe, a cada pai, a cada aluno, a cada professor, a direção, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade. Espero que frutifique bastante, que vocês sejam cada dia muito mais felizes, né? E mais próximos da melhor versão, como a Eliane falou, de cada um, que nós temos uma riqueza dentro de nós, e a gente precisa ir descobrindo, né, dentro desse baú, tudo que é bom, como a Carla trouxe. Nós somos maravilhosos, só que nós maximizamos o outro lado, né, e deixamos minimizado essa riqueza. Tá? Agradeço, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Um ótimo dia, um ótimo final de ano. Posso dar final de ano para vocês? Sério, tá? Que Deus abençoe vocês. Um beijo. Obrigada. Amém.